Oi, meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Hoje a tia Dani está aqui toda caracterizada já a caráter com o tema de festa junina. Vocês gostaram do meu look? Pois é, mês de junho, mesmo em casa, é mês de diversão. E aí todos os dias a gente vai ficar falando um pouquinho sobre esse mês e nos caracterizar também, viu? Então vamos começar a nossa aula de hoje? O tema de hoje é a modernidade. Vocês sabiam que lá naquele período em que houve a proclamação da República e até um pouquinho antes disso, o Brasil estava passando por uma série de transformações que foram muito importantes. Nós já até comentamos um pouco delas lá no começo das nossas aulas, ainda utilizando o caderno 1 do ângulo, não foi? Mas hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto de maneira mais aprofundada. Ainda na época do Império, houve muitas transformações na cidade, porque as pessoas passaram a migrar do campo para a cidade, para buscar melhores condições de vida, emprego e também até quem era bem financeiramente, né, quem tinha muitos recursos, os produtores de café, por exemplo, eles também estavam indo para as cidades, porque lá existia a modernidade, ruas pavimentadas, bondes puxados a burros, entre outras várias coisas. Por isso, é muito importante a gente falar sobre as outras inovações que também houveram a partir dessa época aí, tá bom? Então vamos lá? Para isso, eu convidei uma pessoa, uma participante especial que vai vir falar sobre esse assunto hoje, que ela viveu lá nessa época, gente. Ela é uma camponesa, é uma pessoa que saiu lá do Nordeste e foi para a região Sudeste, porque vocês estudaram lá na disciplina de Geografia sobre o crescimento, a industrialização da região Sudeste, não foi? Por causa do café, e aí essa região foi impulsionada e ela ficou lá no auge da modernidade, principalmente São Paulo. E aí eu convidei uma pessoa que viveu nessa época que ela vai saber contar para vocês tudo o que aconteceu, tá bom? Então vamos lá? Oi, meu nome é Margarida. Eu vim lá do interior do Nordeste. Trouxe até umas laranjas da minha plantação. Não estava dando certo. Tive que mudar. E foi tão difícil. A seca, a fome, tudo para lá estava difícil. E aí eu vim aqui para o sul, para essa tal de São Paulo. Quando eu cheguei, me deparei com tanta coisa diferente. Eu preciso contar para vocês. Tinha um tal de lampião que nem precisava de querosene. Era um tal de gás que colocava lá dentro e de repente, bum, a luz acendia. Eu nunca tinha visto um bicho desse na minha vida. Outra coisa, vi uns cavalos que puxava algo que não era carroça. Era uma carruagem toda chique que só madame andava nelas. E aí vi também um trem, gente, um trem enorme, que eu nem sabia que se chamava trem, mas é esse o nome. Saía fumaça para todos os cantos. Eu nunca tinha visto uma máquina de ferro daquele tamanho na minha vida. E a estrada em que ele andava, meu Deus, era enorme, muito grande. E nós conseguíamos chegar em qualquer lugar tão rápido. Eita, é tanta novidade nessa cidade moderna que eu ainda não me acostumei. Acredita que um dia desse eu fiz uma viagem de navio? Isso mesmo, de navio. Papai jamais iria acreditar se eu contasse que entrei no navio, que é movido a vapor, e cheguei lá em Portugal para visitar os nossos parentes. Sabe em quanto tempo? 28 dias. Nunca imaginei que iria chegar lá em tão pouco tempo. E além disso, ainda conheci lugares incríveis, como o teatro, como... O que mais, amor? Como o teatro, que tem aquele horror de gente interpretando outros personagens. E eu também fiquei muito triste com algumas coisas. Vocês acreditam que com essa modernidade toda, eu pensei que ia vir lá do Nordeste e não ia encontrar mais a miséria.
mas eu encontrei também. Só que agora ela não se encontra mais na seca, e sim em lugares chamados cortiços. Nesses cortiços, as pessoas com menos dinheiro podem morar. E nesses cortiços, reina algo que é incomum a todos que vivem por lá: a fome, a miséria. E eles ficam esquecidos, porque agora o que importa é a vida na cidade. Nesses cortiços, podemos ver como há desigualdade social. Enquanto uns têm muito, outros possuem pouquíssimo. E aí lá prevalece a miséria. E aí, mudando de assunto, deixa eu voltar a contar para vocês sobre as novidades da cidade. Vocês acreditam que quando eu estava no navio, indo lá para Portugal, sabe o que eu encontrei? Um rapaz que tirava retratos da gente. Ele tinha uma máquina e essa máquina emitia a nossa foto. Gente, nunca tinha visto uma coisa dessa tão rápido. Uma vez já pedi para fazer uma pintura minha, mas não era igual a esse retrato, não. E aí, além disso, eu também tive a oportunidade de conhecer um telefone. Vocês não vão acreditar, gente. Um telefone onde eu posso falar com a pessoa que está do outro lado do país. Eita, que haja coisa boa dessa tal de modernidade. Além disso, também tem o telégrafo. É tanta coisa que essa era aqui é chamada, sabe de quê? Era da velocidade. No finalzinho do século XIX já, meados do século XIX. E aí nós temos também, sabe o que, gente? Um tal de saneamento básico. Agora nas ruas não fica mais esgoto espalhado pelo chão, fica um cheirinho bom, porque o povo lá na Europa inventou esse negócio de saneamento básico. E aí, os retirantes lá do Nordeste, assim como eu, estão vindo para cá, para a cidade, porque o povo para lá ficou muito esquecido. O analfabetismo só cresce, as pessoas não aprendem a ler, a escrever, e a vida lá é cada vez mais difícil. O bom é aqui, na modernidade. Tem cada fábrica espetacular, fábrica de tecido da indústria têxtil. E isso tudo aconteceu por causa, sabe de quê? Da Revolução Industrial, que fez com que as indústrias crescessem. E é por isso que eu tenho essa saia tão bonita aqui, ó. Pois é, gente, são muitas as transformações. Mas agora eu vou andar de trem para poder visitar uns parentes, viu? Então, ó, tchau para vocês e até a próxima. E aí, meus amores, vocês viram quantas transformações aconteceram no Brasil nesse período do século XIX, finalzinho do século XIX? Pois é, gente, muita coisa aconteceu. E aí eu quero que vocês fiquem com essa reflexão, de que mesmo com a modernidade, com muitas coisas surgindo, muitas coisas novas, o telefone, o telégrafo, o trem, tudo isso, e também o surgimento da eletricidade, que em São Paulo, também, lá no finalzinho já do século XIX, obteve, né, essa nova tecnologia. Então, tudo isso, para aquela época, era muito novo. Imagine só, as pessoas antes utilizavam luz por meio do óleo de peixe, do querosene, que era algo bem difícil para conseguir. E aí, de repente, chega a energia elétrica, que para nós são coisas que já estamos habituados e que nem conseguimos viver sem. Mas naquela época não era assim. Tudo era uma grande novidade. E aí, essa aula foi para introduzir o conteúdo da industrialização do Brasil, que será o assunto da próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido e se divertido um pouco com a nossa amiga Margarida, tá bom? Então, meus amores, beijinhos e até a próxima. Na aula que vem, vamos retomar esse assunto e falar sobre a industrialização.